pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa Zubel e esse é mais um vídeo da série Psicologia Junguiana. Hoje, aqui no Psicuida, a gente vai falar do processo terapêutico, que tem 4 fases e a gente vai ver cada uma delas. Se tu tá curtindo o tema desse vídeo, já deixa o teu joinha e te inscreve pra gente mergulhar juntos na Psicologia Junguiana. Bom, pessoal, hoje eu vou focar no aspecto prático de como funciona a psicoterapia de orientação analítica, porque eu vou falar das etapas da psicoterapia, do percurso que a gente faz no processo terapêutico de uma maneira geral. E para fazer isso, eu vou usar a metáfora das camadas da psicoterapia, que são do analista junguiano Roberto Gambini no livro A Voz e o Tempo. Eu já falei dele no vídeo passado, ele é super didático, bom de ler, e eu vou me basear nele para explicar. Até o pessoal nos comentários falou que também tinha gostado da leitura, então eu recomendo. Mas claro que eu vou trazer Jung também, né? Então, quando a gente começa a terapia junguiana, a primeira expectativa é o alívio dos sintomas. Quer dizer, a primeira camada da psicoterapia é essa, de olhar para a questão ou para a queixa que a pessoa traz, para a expectativa dela de ser compreendida, de encontrar ajuda. E então, estabelecer um vínculo, uma relação terapêutica, e aí começa a se formar o que a gente chama na psicologia de transferência e contratransferência, que, grosso modo, são os fenômenos de projeção do paciente e a maneira como o terapeuta reage a eles. O Jung acreditava que esses fenômenos são super importantes para o processo de individuação. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas é um assunto que já está no forno para sair aqui no Psicuida. Ainda nesse primeiro momento, a pessoa reconta a sua história, as suas dificuldades, o terapeuta vai pensando num diagnóstico inicial, que tem muito mais a ver com uma compreensão do funcionamento da pessoa ou com uma leitura do estágio do desenvolvimento psíquico do que com um diagnóstico nosológico ou psiquiátrico propriamente dito. Também nesse primeiro momento, já desde o início da psicoterapia, normalmente o terapeuta pede que a pessoa registre os seus sonhos. E por quê? Porque os sonhos, na visão junguiana, colaboram muito com o processo terapêutico. Eles complementam a percepção consciente da pessoa e ainda trazem outros aspectos que talvez ela nem soubesse formular. Tanto que o Jung é enfático nos seus seminários. É esse livrinho aqui, a referência está na descrição. Ele fala que a análise dos sonhos é o problema central do tratamento analítico, porque é o meio técnico mais importante de abrir caminho para o inconsciente. Mais ainda, o Jung vai falar que o sonho é uma tentativa de cura. Então a gente vê a dimensão dos sonhos na psicologia analítica. E no trabalho com sonhos, o terapeuta já não tem mais só uma fonte, ele tem duas: o discurso da consciência e as imagens do inconsciente. Bom, antes da gente voltar para as etapas do processo terapêutico, eu só queria compartilhar rapidinho um pouco da minha vivência como paciente e de como é fantástica a experiência de manter um registro de sonhos, de perceber como os teus sonhos eles vão te trazendo elementos que são importantes. Pelo menos os meus sonhos me trazem elementos muito importantes para o meu processo e vão pautando as minhas sessões e as questões que eu vou trabalhando. Muitas vezes coisas que o ego talvez não trouxesse, a consciência não trouxesse, e os sonhos eles acabam acessando essas dimensões. Enfim, se ainda não tiverem um registro de sonhos, considerem, porque é uma experiência transformadora. Num segundo momento, então, a gente já percebe uma maior adaptação da gente a nós mesmos. Então, não se trata de uma adaptação ao mundo ou aos outros, de se encaixar em algum modelo ideal de normalidade, não. Claro que é esperado que a pessoa melhore a qualidade das suas relações, que consiga estar mais confortável no mundo, mas a gente está falando da pessoa se sentir mais adaptada a si mesma, à sua verdade. Nesse segundo estágio, a pessoa já vai adquirindo um perfil mais definido, uma maneira própria de se compreender, lembrando que quanto mais eu avanço no meu processo de individuação, mais eu me torno a mim mesmo e mais eu consigo me conectar com o outro.
Então, individuação não tem nada a ver com individualismo. Pelo contrário, a individuação possibilita uma conexão mais verdadeira, mais profunda, mais autêntica com o outro, com o mundo. Então, lembrando um pouquinho do que a gente falou lá no vídeo anterior, a individuação diz respeito a uma certa orientação a respeito do nosso rumo, da nossa busca, do caminho que a gente quer seguir. E fala também da gente integrar e lidar melhor com aquela nossa parte obscura, com aquilo que está na sombra. Em A Prática da Psicoterapia, o Jung fala da importância da gente se relacionar com essa sombra. Ele fala que o lado sombrio também faz parte da minha totalidade e que quando eu tomo consciência da minha sombra, eu consigo lembrar de novo que eu sou um ser humano como todos os outros. E o que isso implica no processo, na prática? Isso muda a leitura do sofrimento e da dor, porque o meu sofrimento e a minha dor, ao invés de me distanciar do outro, vão me aproximar dele. De alguma maneira, eu vou percebendo que a minha sombra, antes de ser minha, ela faz parte, ela é herdeira de uma sombra coletiva. E isso a gente pensa em termos de inconsciente e consciência coletiva. Quer dizer, a gente amplia, a gente sai da esfera do ego e vai em direção a um arquétipo do sofrimento e da dor que nos conecta a todos. E aí nós já estamos na terceira camada, no terceiro momento, em que a gente atinge uma camada ainda mais profunda que vai aparecer quando a pessoa começa a se questionar para valer, em temas doídos, em temas angustiantes, mas que dizem respeito ao sentido da vida da pessoa. Então, se pergunta sobre os seus papéis, sobre as suas relações, os seus objetivos, se as coisas foram realmente escolhidas ou se elas foram só sendo aceitas na sua vida. E às vezes é preciso se confrontar com pensamentos radicais, pensamentos que, em nome de algo que tu deseja, que tu acredita de verdade, vão acabar exigindo perdas, exigindo sacrifícios. E o terapeuta vai acompanhando cuidadosamente o paciente nesse trajeto, que leva a lugares lindos, mas também a lugares terríveis, porque é isso, né? Na vida a gente passa por lugares lindos e lugares terríveis. E para chegar num lugar bonito, às vezes a gente precisa passar por desertos, por terras devastadas, e faz parte a gente mapear e se relacionar com esses lugares. O Gambini fala que não é brincadeira de criança e não tem a ver com seguir as ordens do terapeuta. Não se trata de conseguir aprovação e nem de ter garantias, o jogo é outro. A gradual percepção de um sentido, de uma necessidade interna, de uma escolha mesmo que precisa ser feita. O quarto momento, o mais elevado do processo terapêutico, seria então quando a pessoa consegue expressar a própria alma e se reconecta com o mundo de maneira renovada, que ao mesmo tempo é mais autêntica e mais flexível. Então, a dor e o sofrimento já não são mais como eram antes, e a pessoa consegue lidar com eles como elementos de si, e adquire uma força ética, da sua ética pessoal, daquilo que ela acredita, uma força reflexiva de posicionamento daquilo que ela sente. E consegue criar algo com aquilo que antes só doía. Faz emergir o sentido da experiência. Um sentido único e criativo que fala do seu processo e muitas vezes se manifesta em forma de arte mesmo, como Jung conta em A Prática da Psicoterapia. A pessoa se compreende e cria estratégias para lidar com as suas questões, consegue canalizar melhor a sua energia psíquica e expressar ela através da criatividade. Sendo que o Jung entende essa capacidade criativa como um passo importante para a independência em relação ao terapeuta. Quer dizer, não é mais aquele psiquismo infantil que precisa da psique do terapeuta para dar sentido.
é um psiquismo adulto que já está criando a partir do seu processo. Nesse livro, Jung ainda fala que o objetivo final da psicoterapia é produzir um estado psíquico de experimentação, de fluidez, de vir a ser. Claro que não se tem nenhuma garantia de até que ponto que cada um vai conseguir ir nesse processo. Cada um tem as suas possibilidades, seus limites, tem o seu tempo. E o bom terapeuta vai saber respeitar e proporcionar com que a própria pessoa guie o seu processo. Não o ego dela, mas o self, lembra? Só quero lembrar que o processo de individuação não é um resultado a ser alcançado. Ele é mais um caminho a ser percorrido, um trajeto de reencontro com a alma. O processo de individuação, ele se torna uma exigência interna e um ato de amor ao próprio desenvolvimento, que pode e deve continuar mesmo depois que a psicoterapia termina, porque o objetivo é que a pessoa se torne terapeuta de si mesma. E assim como cada pessoa tem o seu processo, faz um caminho diferente, também com o terapeuta é parecido. Então, apesar da gente poder falar nessas camadas da psicoterapia de uma maneira geral, não se tem um único jeito de fazer, não se tem uma única forma de praticar psicoterapia de orientação analítica, né? Não tem fórmula, não tem um padrão estabelecido. Pelo contrário, o Jung sempre encorajou os terapeutas a descobrirem a sua própria verdade, a encontrarem o seu caminho. E tem uma frase fenomenal dele que fala: você tem que ser a pessoa com a qual você deseja influir sobre o seu paciente. E isso significa que o terapeuta precisa estar comprometido com o próprio processo de individuação. Não adianta ler 1 milhão de livros se tu não vive aquilo que tu pratica. A psicologia junguiana demanda um investimento de alma, uma disposição para se conectar a partir de um mergulho em si mesmo. E com essa reflexão eu vou fechando o vídeo de hoje e te convido a compartilhar. Vamos espalhar Jung pela rede. Se quiser dar uma olhada em outros vídeos com a temática junguiana, fica até o final que vai ter os banners na telinha. E é isso, até semana que vem. Beijo da Lari, se cuida!